Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos ler do versículo 14 ao 20, depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta na carta aos Efésios. Chegou lá? Diz assim: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, pois a simples leitura da Tua Palavra já nos abençoa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos tê-la aberta diante de nós, termos liberdade de culto, podermos vir aqui a este lugar e ler a Tua Palavra e aprender com ela, Senhor, a nossa língua materna. Nós te agradecemos por tantos privilégios com os quais o Senhor nos tem agraciado mais uma vez. Agora, Senhor, te pedimos que pela Tua misericórdia, a Tua graça, o Senhor fale conosco nessa noite, de tal maneira que nós sejamos edificados, ó Deus, sobre firme fundamento, e a nossa vida seja, ó Pai, fortalecida pela Tua Palavra, que pode, ó Deus, tirar toda a escuridão dos nossos corações e trazer a luz necessária para nos tirar, ó Deus, de um estado de torpeza, de adormecimento, e nos levar para um estado, Senhor, de despertamento na Tua presença. É o desejo do nosso coração nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quando era pequeno, fui criado num contexto onde havia muitos carros clássicos no Brasil, né? Naquela época, além do Fusca, praticamente só tinha carro importado no Brasil. E meu tio, ele possuía vários carros importados: Citroën, Cinca, Buick, Ford bem clássico, né? E aqueles carros compridos, muitos deles, ele fazia praticamente uma coleção, e eu ficava encantado com aqueles carros, e cresci sendo apaixonado por carros clássicos. E hoje eu gosto muito de assistir esses programas, né, que falam sobre o processo de transformação desses carros e como eles são tirados muitas vezes do lixo, né, praticamente, e são refeitos, né, quase que do zero, e se tornam obras de arte verdadeiramente. Então, se você gosta também desse tipo de coisas, né, você já deve ter ouvido falar de customização. Customização é uma coisa que está muito em moda hoje em dia, né? Mas ela não diz respeito somente a carros. Customização é um tipo de serviço, e em termos simples, customizar alguma coisa significa fazer alterações nessa coisa de acordo com a preferência ou gosto de quem encomenda o serviço, né?
Então pode se customizar desde uma camiseta até um carro ou um avião, e de um modo geral, como quando ocorre essa customização, a essência do processo, né, do objeto, perdão, que é customizado, permanece a mesma, a essência é a mesma, só muda as características mais visíveis desse objeto. Então, por exemplo, no carro clássico, né, eles vão deixar o carro no esqueleto, vão levar, vão fazer jato de areia, vão fazer todo o processo de reconstrução da estrutura básica do carro, e depois vão entrar com uma série de peças novas e vão customizar aquele carro e ele vai ficar lindo, mas em essência ele continua sendo o mesmo carro. E por que nós estamos falando de customização no domingo à noite, depois de ter lido o texto de Paulo aos Efésios? Porque nós queremos abordar hoje um assunto delicado, sério e até incômodo, mas que precisa ser tratado para o bem da igreja, não é? E a questão é a seguinte, irmãos: nós acreditamos piamente que há muita gente hoje em dia, que até frequenta uma igreja, mas sem entender ao certo o que é a vida cristã. E para essas pessoas o cristianismo é como se fosse a velha vida customizada, né? O cliente busca, na sua relação com a igreja, adquirir certas características que são próprias da vida cristã, porém sem nascer de novo. E Jesus disse a Nicodemos que sem nascer de novo não é possível sequer ver o reino dos céus. Então as características mais visíveis na vida daquela pessoa são mudadas. Ela começa a frequentar a igreja, ela tem, né, agora o hábito de cantar hinos, de ouvir hinos, né, quando antes ela ouvia músicas seculares constantemente, e muitas coisas externas, né, e aparentes mudam na sua vida, mas a sua essência permanece a mesma. Então, quando ela é provada, e nós somos provados o tempo todo, aquela essência sempre vai surgir. E qual é o problema aí? É que um carro ou uma camiseta customizados vão servir bem ao propósito ao que se destinam, porque eles não têm vontade própria e não podem interferir nas questões essenciais da nossa vida terrena e do nosso destino eterno. Por outro lado, uma vida velha, customizada, ela não pode nos dar aquilo que nós precisamos para nós chegarmos ao final da nossa jornada cristã, né? Muito pelo contrário, ela pode nos enganar e nos fazer permanecer no estado intermediário, no qual nós estejamos nem totalmente em Cristo e nem totalmente fora de Cristo. E se nós fizermos uma leitura bem atualizada da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que ele passa boa parte do tempo descrevendo as diferenças entre a vida cristã que Cristo planejou para nós, ou seja, uma vida renascida, uma recriação espiritual, né, e a pseudo-vida cristã, ou a customização do velho homem. Então, nesse sentido, ele demonstra que o que era a nossa vida velha, né, e o que deve ser a nossa nova vida em Cristo são coisas muito diferentes. E essa abordagem vai eliminar qualquer risco de confusão, porque tudo está muito claro aqui, e todos podem se autoavaliar para ver se estão vivendo como recriados ou como customizados. E é um desafio que serve para todos nós. Okay? Então, antes de nós chegarmos ao nosso texto de leitura imediata, inicial, nós vamos fazer uma pequena viagem aqui, uma pequena leitura da carta de Paulo aos Efésios, e ver como ele trabalha toda essa questão para nós chegarmos lá no capítulo 5 que nós lemos inicialmente, né? Então, Paulo trabalha com termos bem simples e diretos, quando ele explica o que exatamente Cristo conquistou por nós através da sua obra. Então, esse é o nosso primeiro subtema: o que Cristo conquistou por nós e para nós, o que ele fez em nós. E aqui nós vamos ver como se processou a nossa recriação. Em primeiro lugar, qual era a nossa condição quando ele nos chamou? Se você voltar aí no capítulo 2, versículos 1 a 3, você pode acompanhar comigo o que Paulo diz, como nós estávamos quando Cristo nos chamou. Ele diz assim: ele lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então você percebe como ele fala de noutro tempo, outrora. Então ele está fazendo já uma distinção entre o que era e o que deve ser em Cristo Jesus. Então qual era a nossa condição quando Cristo nos chamou? Nós estávamos mortos espiritualmente, nós éramos conduzidos pela influência do diabo e nós também estávamos condenados a sofrer a ira de Deus. Essa era a nossa condição. Agora, como Deus agiu conosco quando nós estávamos vivendo dessa forma? Aí ele vai dizer no versículo 4 a 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando, de novo ele diz, nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele, Deus, por causa da riqueza da sua misericórdia e do seu grande amor por nós, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e delitos, ao invés de ele nos dar a condenação, que era o que nós merecíamos, ele nos trouxe a salvação e a vida juntamente com Cristo. Ele nos deu a vida de Cristo, ou seja, da vida de Cristo foi compartilhada para nós essa vida nova em Cristo, e Deus fez isso somente pela graça. Também ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Então, antes nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos em Cristo, somente em Cristo. Antes nós estávamos jogados, esquecidos, escravizados no vale da sombra e da morte. Agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que mudança extraordinária, não é? Deus operou nas nossas vidas. Então nós temos aqui bem explicado o antes e o depois das nossas vidas terrenas. O que vemos aqui é que não se trata de customização, e sim de recriação. Deus não deu uma melhorada na nossa vida. Ele não fez uma reforma na gente. Ele jogou tudo no chão, ele destruiu a vida velha e ele refez, fez uma nova vida. Isto é confirmado aí nos versos 8 a 10 do mesmo capítulo, acompanhe comigo aí. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, se nós fomos criados em Cristo, e nós já havíamos sido criados antes, então significa que nós somos recriados. E Cristo, ele começa uma nova criação. É interessante que a perspectiva de João em relação à obra de Cristo é exatamente essa. É por isso que o Evangelho de João começa exatamente como começa o livro de Gênesis, né? Como se nós estivéssemos ali vendo o anúncio de uma nova criação em Cristo Jesus, porque de fato é isso que acontece, irmãos. Jesus está criando uma nova humanidade e Ele chama a gente para participar dessa nova criação. Amém? Amém. Depois Paulo vai falar sobre a nossa união com Cristo. Ele agora vai aprofundar um pouco mais essa questão e mostra que nessa nova vida nós fomos unidos a Cristo espiritualmente. E ele também define mais claramente o antes e o depois desse processo, versículos 11 a 13. Acompanhem comigo. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel
estranhos às alianças da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meu Deus, pode ter coisa pior do que isso? Era uma situação calamitosa, não é? Então, essa era a nossa situação antes. Veja que Paulo deixa muito claro, irmãos, que era algo que não tinha solução do ponto de vista humano. Aí no verso 13 ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Então, é pelo sangue de Cristo que nós somos aproximados da presença de Deus. E como Paulo espera que os crentes alcancem compreensão clara sobre o tamanho daquilo que Cristo fez por eles, é por meio do convencimento que vem do próprio Espírito de Deus. Versículos 14 e 19, acompanha aí. Ele diz: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ou seja, Cristo derrubou a parede que separava judeus e gentios, bárbaros, livres, escravos, homens e mulheres, porque agora todos são um em Cristo Jesus. Então Cristo derrubou essas paredes que nos dividiam e nos fez um só povo. Nós não estamos mais separados da graça de Deus, da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, porque não éramos circuncidados, porque agora a circuncisão não é mais no corpo, mas no coração da gente. Então ele diz no verso 17: quando veio, Cristo evangelizou para vocês a paz, para vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe o quanto as expectativas de Paulo são altas. Ele não só espera que os irmãos em Éfeso compreendam o que Cristo fez por eles, mas ele também quer que eles se aprofundem nessa relação de pertencimento e união com Cristo até o ponto de transbordarem no entendimento e no conhecimento de Cristo, né? Ele vai dizer aqui na sua oração no capítulo 1: por isso também eu, tendo ouvido a respeito de vocês, não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço que Ele conceda a vocês o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Louvado seja Deus. Então veja quanta coisa está presente na nossa relação com Cristo, com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Isso tem implicações práticas, porque toda essa obra já realizada e os benefícios com os quais ela nos alcança, ela deve ser abraçada e posta em prática. Ou seja, a nova humanidade não é para ser admirada, e sim para ser vivida por cada um daqueles crentes individualmente, mas também pela igreja coletivamente. Então Paulo faz um pedido, ou melhor, ele faz uma súplica aos irmãos no capítulo 4, de 1 a 3. Ele diz: irmãos, eu que sou prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que esse pedido significa? O que Paulo está pedindo aqui efetivamente? Pelo menos 3 coisas. A primeira coisa importante que ele pede é que essa nova humanidade ela seja compreendida, né, como nova vida em Cristo, que nós recebemos gratuitamente, e que ela se reveste de uma dignidade tão grande
que precisa ser honrada, ela precisa ser tratada com reverência. É por isso que ele fala de viver de modo digno. Ou seja, nós precisamos viver de tal maneira que a nossa vida possa expressar a dignidade da salvação que recebemos. A segunda coisa é que isso envolve também duas virtudes essenciais, o amor e a humildade. Quando ele diz aí, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E suportar aqui, irmãos, não é tolerar nem aturar. Suportar aqui é servir de suporte. É fortalecer, é sustentar o outro nas suas limitações. E por fim, também significa um esforço para viver em comunhão, ligados uns aos outros pelo vínculo da paz, sem distinções. Então ele vai dizer aí, né, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só que chamado, que desafio que Paulo faz. Então até aqui nós temos visto o que deve ser uma vida recriada. E agora nós vamos ver o que seria a vida velha customizada. Então vamos agora para a oficina. E nos capítulo 4, versos 17 e 19, ele vai falar a respeito dessa vida velha customizada. O que seria essa vida velha customizada na vida de alguém que frequenta uma igreja? Versículos 17 e 19, ele diz assim: isto, portanto, digo no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza. Irmãos, a sociedade em Éfeso era uma sociedade extremamente voltada para a busca do prazer, da satisfação imediata. Então Éfeso era caracterizada por uma cidade onde todos iam buscar satisfação da carne, satisfação dos prazeres mundanos, temporais. O que nós vemos aqui é a descrição de alguém que pode estar dentro da igreja fisicamente, mas ao mesmo tempo fora dela espiritualmente. A coisa é tão séria que Paulo vai aqui evocar a sua autoridade recebida do Senhor para exortar firmemente os irmãos de Éfeso. E quais seriam as principais características desse crente customizado? Bom, primeiro, e aqui pode-se perceber uma advertência bem clara no sentido da frase quando ele diz, não vivam mais como gentios. Ou seja, se vocês estão vivendo dessa forma, não vivam mais assim. Parem com isso. Mudem o modo de pensar. Se o problema está sendo abordado, é porque ele existe, irmãos. Então, essa pessoa pode estar na igreja e ao mesmo tempo viver como um pagão. Seus pensamentos são vazios e são inúteis, como Paulo diz no verso 17. A mente pode estar voltada para a escuridão e ela pode ser alienada de Deus, com o coração endurecido, versículo 18. E a busca exagerada por prazeres desta vida pode levar essa pessoa a se tornar insensível a Deus e ao próprio pecado, versículo 19. Então a pergunta é, mas será que isso pode acontecer mesmo dentro da igreja? Não é possível. Dentro da igreja só tem gente santa, não é? Bom, irmãos, existem elementos que permitem a gente responder que sim, isso pode acontecer dentro da igreja. Se nós levarmos em conta, por exemplo, o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, onde ele vai tratar de um caso de incesto na igreja, onde alguém praticou sexo com uma madrasta. E a igreja não tratou isso com a devida disciplina, deixou a coisa, não, estamos aqui vivendo em amor. E Paulo diz, vocês estão esperando o quê? Para resolver essa situação? Em 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 6, Paulo deixa implícito ali o risco de haver adultério entre os irmãos. Então a resposta é sim, sim, pode acontecer dentro da igreja. E se nós olharmos para o contexto em que vivemos hoje, para a nossa realidade, a gente percebe que essa possibilidade fica ainda maior, não é? Agora, qual é a saída, irmãos? E aqui a gente já parte para
momento mais decisivo desse nosso tempo de reflexão. Primeiro, é preciso ter sempre em mente que é Jesus o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Então, nos versos 20 a 24, Paulo vai dizer assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, não é assim que a gente aprende com Cristo. Então, no passado, o nosso mestre era o príncipe das potestades do ar, mas agora não mais. Eu ainda me lembro quando minha tia me levava lá para o centro espírita e a gente ia para lá e participava daquela coisa e se sujeitava às orientações que eram passadas lá para a gente. Naquela época eu tinha um outro mestre, agora o meu mestre é Cristo. Agora nós aprendemos de Cristo. E quais são as consequências disso, irmãos? A primeira consequência é que nós precisamos abandonar o conformismo. Conformismo, né, com a customização, e buscar em Cristo a nova criação. É o que ele diz no verso 21 aí, né? Quando ele, no capítulo 4, que a gente já mencionou, quando ele diz: se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade, em Jesus. Ou seja, é abandonar o conformismo com a customização, é buscar a nova criação. A linguagem aqui é forte. Ele diz assim: deixem de lado, livrem-se da velha natureza, da velha criação. Mas Paulo espera que a gente faça isso pela nossa própria força? Não, irmãos, nós não temos força para isso. Por isso que ele mostra o caminho em seguida, né? Ele diz que trata-se de um processo de esvaziamento e de preenchimento, versículo 22, né? Quando ele diz aí: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. E no 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. O nosso caminho para o céu é um caminho árduo, que exige disciplina, dedicação e amor por Deus acima de tudo e antes de tudo. Nós não vamos conseguir chegar ao final da nossa caminhada se nós não tivermos este nível de engajamento. Entende? Isso não é para mosteiro, não é para monastério, nem para monges, não. Isso é para todo crente. Porque do contrário, a gente não vai chegar no final. Não é? Então, primeiro, os irmãos foram instruídos a livrarem-se da velha natureza, não é? Daquela natureza antiga. Ou seja, desova esse negócio aí no canto qualquer, esquece, larga para lá e procura um outro caminho, porque agora vocês devem viver a partir da nova natureza. Agora, como alcançar esse feito? Somente quando a gente se abre para a obra do Espírito Santo. É o que ele diz aí no verso 22, que a gente leu, no 23, deixem-se renovar no Espírito, no entendimento de vocês. Né? E aí, se revestir da nova natureza, 24, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, irmãos, é essa forma que nós devemos buscar o caminho para uma vida realmente renascida, uma vida recriada e não somente uma vida customizada. Por fim, nós chegamos então ao nosso texto inicial, no capítulo 5, depois dessa breve jornada por Efésios, e no versículo 14, ele começa dizendo: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Diga para o seu vizinho aí: desperta se você está dormindo. Paulo começa dizendo aí: por isso o quê? Ele está falando aqui das obras que são reprovadas pela luz. Ele começa no versículo 3 do capítulo 5, falar do fruto da luz e as obras das trevas. E então ele diz
Por isso, para que nós não venhamos a reproduzir as obras das trevas, ele diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então nós chegamos aqui, né, a perceber o quanto faz sentido o que nós lemos no início, com tudo que nós vimos no princípio, nos outros capítulos que nós lemos. Agora faz maior sentido para nós. De certo modo, essa porção do capítulo 5 é quase que uma conclusão de tudo que vem sendo dito desde o capítulo 2. E Paulo trabalha aqui com sentenças negativas e positivas. É quase uma espécie de paralelismo, né, que ele vai usar. Ele trabalha a segunda linha, que reforça a verdade que é dita na primeira linha, e ele faz isso por meio de contrastes. Então nós vamos ver isso na prática. Aí no versículo 14 que a gente já leu, né, ele vai seguir argumentando dessa forma, falando de vida velha e vida nova, vida na luz e nas trevas, e agora vida no sono da morte, ou vida plena em Cristo, vida nova, nova vida espiritual, iluminação por meio do Espírito Santo. Ou seja, ele volta ao mesmo assunto inicial do capítulo 2, versículo 1, ele está dizendo: antes, uma vida comprometida com a morte espiritual, agora uma vida nova. Antes, uma vida no sono, agora uma vida despertada em Cristo Jesus. Ele também vai fazer uma exortação à vigilância constante, versículo 15, quando o texto diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Exortação à vigilância. E de novo o contraste: tolos versus sábios. Ou poderíamos dizer, customizados versus recriados. Viver como tolo é andar em trevas. Viver como gentio, se entregar ao sono. Viver como sábio é andar na luz de Cristo. É viver como salvo, é estar sempre alerta na torre de vigia. Não é? Viver como tolo é se prostrar diante de uma televisão e ficar sendo alimentado por aquela coisa mentirosa, falsa, comprometida com um sistema caído, corrupto e mundano. Andar na sabedoria, viver como sábio, é pegar um bom livro e permitir que a sua mente crie as imagens, os personagens, que você aprenda, que você cresça com a leitura, não é? Assistir TV é fácil, você senta ali e tua mente praticamente morre quando você está assistindo TV. Né? Dependendo do programa, então, aí é certo que morre mesmo. Mas durante o tempo que nós estamos lendo, a nossa mente está em plena atividade. Então veja, Paulo vai também focar aqui na questão da submissão do tempo a Cristo. Eu pergunto para você, quanto tempo de vida você tem? Você sabe? Eu sei que você não sabe, eu também não sei. Mas Paulo diz aqui que o tempo de vida que nós tivermos, ele deve ser gasto de uma forma extremamente sábia e prudente, proveitosa, útil. A palavra que ele usa no texto original é remir o tempo. O nosso texto aqui do verso 16 fala: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então é submeter o tempo a Cristo. Há duas formas de se interpretar a expressão remir o tempo, né? De modo assim literal, remir significa comprar. Mas as duas formas de interpretar isso é, em primeiro lugar, fazer tudo com urgência. Tudo que representa as coisas que vêm sendo ensinadas. Não é tudo aquilo que ele vem dizendo desde o princípio. Fazer isso logo, começar hoje a praticar essas coisas. Isso aqui não é só para escutar, é para aprender e colocar em prática, irmãos. A segunda forma de entender isso é aproveitar ao máximo o tempo que se tem. Aproveitar para quê? Para praticar a piedade, para fazer aquilo que nos identifica com Cristo, não é? Porque os dias são maus. E o fato de dizer que os dias são maus, tanto significa que esses dias sofriam a influência do mal, quanto significa dizer que Deus está prestes a julgar essa maldade que caracteriza os últimos tempos. Daí a urgência.
Então o sábio terá urgência em fazer a obra de Cristo. Ele vai aproveitar ao máximo o tempo que tiver para ser útil ao reino de Deus e levar o máximo de pessoas ao conhecimento de Cristo. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu tenho que viver na igreja? Não. Isso quer dizer que você tem que viver a igreja onde você estiver. Que você precisa dar testemunho de Cristo, seja o que você estiver fazendo. Seja no teu trabalho, na faculdade, na escola, no médico, onde você estiver. É difícil, né? Porque a gente esquece. Às vezes a gente perde oportunidades tão boas de evangelizar uma pessoa. A pessoa senta ali perto da gente e começa a reclamar, a se queixar, a falar do governo, a falar disso, daquilo, a falar do mundo. Aí a gente se junta e fala, é verdade, o negócio está feio. E a gente poderia dizer, meu amigo, só existe uma pessoa que se importa com a gente. E essa pessoa é Deus. Ninguém mais se importa conosco. Nesse mundo nós somos apenas CPFs. Nós somos conhecidos não como gente, mas como consumidores. Só Deus nos trata como pessoas, como seres humanos específicos, com quem Ele tem um relacionamento pessoal, quem Ele chama pelo nome e conhece em cada situação e necessidade que vive neste mundo. Então, perdemos ótimas oportunidades. E aqui, irmãos, chegamos ao verso 17, quando ele diz também aí, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, gente, não vamos viver despreocupados não, alienados do propósito de Deus para a nossa vida, ou para aquele momento determinado que nós estamos vivendo. Então, de novo, circunstância, né? Render-se à circunstância versus procurar compreender o que Deus quer. São contrastes que ele está fazendo. De novo, ele vai falar sobre se abrir para a plenitude do Espírito, agora no verso 18, quando ele diz, não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E, novamente, numa cultura onde o consumo do vinho estava ligado ao culto a Dionísio, ou Baco, que era o deus do vinho, não é? Certa vez nós viajamos para determinada região no sul e visitamos um lugar que tinha uma imagem enorme do Baco lá no local, e eu falei com o missionário, nós falamos um para o outro, né? Vamos sair daqui, porque esse lugar não é para nós não. Não é uma coisa de idolatria terrível. Então, era uma cultura voltada para a adoração de Dionísio como o deus da alegria, do contentamento, do prazer, da satisfação. E o vinho estava ligado a tudo isso. Era uma sociedade extremamente voltada para a embriaguez, né, buscando alegria, buscando a satisfação, contentamento. E Paulo chama a igreja e diz, gente, isso não é para nós. A nossa alegria está na comunhão do Espírito Santo conosco. É quando nós nos enchemos do Espírito que nós nos alegramos. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo nas aflições, quando nós estamos cheios do Espírito, existe alegria em nossos corações. É isso que Paulo está dizendo. Então ele entendia que sem a presença constante e atuante do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, na vida dos irmãos de Éfeso, eles jamais conseguiriam e nós jamais conseguiremos dar conta da missão que nos é colocada. E por fim, versículos 19 e 21, ele mostra como alcançar essa plenitude. Existe uma receita. Versículo 19 e 20 até o 21 não é uma receita, mas é um caminho que ele mostra. Então ele diz aí, e não falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças em tudo a Deus, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, até o 20 mesmo, 19 e 20. Então, são duas disciplinas que ele coloca. A primeira, que é uma disciplina bem básica, mas muito eficaz,
Ele diz: a primeira coisa é prestar culto verdadeiro a Deus na comunhão dos santos. É quando ele fala sobre falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Como é que nós vamos falar entre nós se estivermos em casa? Sozinhos. Nós vamos falar entre quem? Entre nós e a parede? Falar entre nós significa, pressupõe o quê? Comunhão. Não é? Ajuntamento do povo de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que uma das formas que nós temos de nos expor a esta plenitude que o Espírito Santo pode derramar sobre nós é quando nós estamos valorizando a comunhão cristã, quando nós estamos valorizando o privilégio de estarmos na presença de Deus juntos com os nossos irmãos. E a segunda disciplina é expressando constantemente a gratidão a Deus. Quando ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você: você tem o hábito de dar graças a Deus? Antes de almoçar, antes de tomar o café da manhã, antes de jantar. Pense um pouco na vida que você tem. Provavelmente você deve ter uma vida muito boa em relação à maioria das pessoas que vivem nesse país. Com certeza você tem uma vida muito boa. Nós temos uma vida muito boa. Nós somos ricos. Não é? Somos ricos. Hoje pela manhã conversava com uma pessoa e contava para mim um pouco da experiência dela, né, dizendo que ela tem que acordar 3 horas da manhã para sair para o trabalho, pega às 5 e só tem uma folga por mês. Isso é vida dura, irmãos. Isso é uma vida dura. E essa pessoa não é rica não, pelo contrário. Então eu digo para você, você é rico. Você tem muitos motivos para dar graças a Deus, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele tem te dado. Você tem saúde, você tem vitalidade, inteligência, né? Quanta coisa Deus tem feito por você. A igreja se tornou, irmãos, tão viciada em pedir, e ela desaprendeu a agradecer, a dar graças a Deus. Eu lembro de um testemunho de Jesus Adrian Romero, onde ele diz que teve uma época que ficou 4 meses sem pedir nada a Deus, só agradecendo a Deus o que Deus já havia feito por ele. Eu acho que a gente teria dificuldade de ficar somente 4 horas, né, ou 4 dias fazendo isso sem pedir nada a Deus, que dirá 4 meses. Então, eu gostaria de concluir essa nossa reflexão fazendo uma pergunta para você. Você se considera customizado ou recriado? Qual é a opinião que você tem a seu próprio respeito? Responda para si, né? Então, a título de aplicação, gostaria de deixar 3 pontos aqui e a gente vai orar. A primeira questão é a seguinte: procure entender bem o que Cristo fez por você e em você. Talvez você possa se considerar um customizado porque você não entende o que Cristo fez na sua vida. E por isso é possível que você se conforme em viver assim e não tenha se despertado para isso até o momento, mas hoje você tem uma oportunidade de se despertar e fazer algo a respeito. A sair daqui com o propósito de mudar essa situação, dizer: não quero mais ser um customizado, eu quero ser um recriado. Eu quero ser uma pessoa regenerada realmente em Cristo Jesus. Mudar a minha vida, a minha forma de lidar com Deus, com a obra de Deus, eu tenho que mudar. Não é? O segundo ponto é justamente uma exortação. Não se conforme com nada menos do que a vida que Cristo tem para você. Não se conforme com uma vida menor do que uma vida cheia do Espírito Santo. Amém. Irmãos, isso daqui não é para os mais ricos, para os mais bonitos,
para os mais bem posicionados na vida, na sociedade, para os mais bem formados academicamente, é para todo aquele que buscar. O Evangelho de Lucas nos diz isso: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, está franqueado, está aberto, e você pode fazer isso todos os dias, na sua casa, onde quer que você esteja, pedir a Deus: Senhor, enche a minha vida com o teu Espírito, até que não sobre mais lugar para o conformismo. Eu não quero viver como customizado, eu quero viver como alguém recriado, renascido no Espírito Santo. E por fim, busque no Espírito a graça da plenitude e da vida como uma nova criação. Peça ao Espírito Santo: o Espírito Santo me ajuda a viver a nova criação. Eu não quero continuar vivendo a minha vida velha aqui numa recalchutagem de uma vida nova. Eu quero viver uma vida nova de verdade. Viver como nova criação, no meu testemunho, para mim mesmo em primeiro lugar e depois para os outros também. Eu quero ver a tua obra, os teus frutos se manifestarem na minha vida. Estou cansado de reproduzir as obras da carne, não quero mais. Isso, irmãos, não é para vocês, é para nós. É para mim e para você também. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor e cuidado, em trazer para nós hoje, Pai, um dia muito próprio, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, pensarmos um pouco na nossa condição como igreja de Cristo. Pai amado, nós queremos nos arrepender, se porventura no nosso coração nós estamos dando lugar, ó Deus, para o conformismo, a qualquer coisa que seja menor do que uma vida nova, do que uma vida transformada. Pois a tua palavra diz, Senhor, que importa ser nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas velhas têm que passar, e tudo tem que ser novo na nossa vida, Senhor. Não podemos viver na igreja com valores da vida velha, com anseios da vida velha, com desejos da vida velha, com sonhos da vida velha. Nós precisamos viver, Senhor, na tua presença, realmente, verdadeiramente, uma vida nova, uma vida renascida, recriada, ó Deus, no Espírito Santo, de tal maneira, Pai, que viver, ó Pai, uma vida santa, buscar a plenitude do Espírito, não seja um sacrifício demasiado sofrido para nós, mas seja um prazer, uma satisfação, uma meta a ser atingida, a ser alcançada, Senhor. Ó Deus, quantas coisas nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, e vamos deixando o compromisso com o Senhor sempre para depois, vamos empurrando isso para o final da fila. Ó Pai, o que será de nós quando o Senhor vier e nos encontrar nesta condição de negligência para com a tua obra? Ó Senhor, que nessa noite nós possamos ouvir a exortação do apóstolo Paulo e nos despertar do sono, Senhor. Que o teu Espírito venha nos despertar, que ele venha nos sacudir e nos tirar desse torpor, ó Deus, dessa condição adormecida, ó Pai, conformada para uma vida nova, para uma vida transformada, uma vida avivada, uma vida, ó Deus, acesa na tua presença. Que o fogo do teu Espírito venha sobre nós nessa noite e queime os nossos corações, Senhor, nos trazendo de volta ao caminho que nos conduz a uma vida realmente nova, a nova humanidade que nós podemos e devemos viver em Cristo Jesus. Então, Senhor, tira de nós todo conformismo, Pai amado. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que Cristo tem feito por nós e em nós, Senhor, pensarmos que Ele nos chama para vivermos assentados com Ele nos lugares celestiais, e muitas vezes, Senhor, nós nos conformamos com coisas tão medíocres e pequenas dessa vida. Queremos assentar de novo no vale da sombra da morte,
entre aqueles que estão ali, Senhor, cultivando, ó Deus, apenas as sobras, as migalhas, ó Deus, de uma vida que não satisfaz, que não traz prazer, que não traz satisfação, porque somente a presença de Cristo em nós é que traz o verdadeiro contentamento para as nossas vidas. Ó Senhor, desperta os nossos corações. Coloca em nós, ó Deus, um objetivo santo e puro, desejos puros e santos, de buscar a plenitude do Espírito como, ó Deus, a maior urgência e necessidade da nossa vida, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, acima dos anseios por prazer e satisfação pessoal neste mundo, Pai, porque a Tua palavra diz que este mundo vai passar e ele vai passar. Ó Deus, mas quando nós estamos fazendo a Tua vontade, quando estamos vivendo na plenitude do Espírito, nós não vamos passar. Então desperta os nossos corações, desperta as nossas mentes e leva-nos, ó Deus, ao caminho que a Tua palavra tem apontado para nós nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.